Olá! Choque com aves, equipamentos de segurança nas pistas de aeroportos. O que é definido pela lei para dar mais segurança aos voos no Brasil? Esse é o tema do fórum dessa semana. Para falar sobre o assunto, convidamos o vice-chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Coronel Luiz Cláudio Magalhães, e o especialista em Direito Aeronáutico, Georges Ferreira. Antes de iniciar a entrevista, vamos acompanhar uma reportagem. Pistas com recursos de segurança essenciais, regras a serem seguidas dentro e fora dos aeroportos. A legislação brasileira determina uma série de recursos que precisam ser adotados para garantir a segurança de quem se desloca usando aviões. A Lei 12.725, de outubro de 2012, é o mais novo reforço. Ela trata especialmente do controle de animais nas proximidades das áreas destinadas ao pouso, à decolagem e também à movimentação de aeronaves. E traz também algumas regras para diminuir problemas como o choque entre aves e aviões. Entre os vários pontos levantados em seu texto, a lei determina, por exemplo, o que seriam as atividades que podem atrair animais para a região dos aeroportos, como os lixões. Fala também sobre as responsabilidades de cada ente para que a segurança seja garantida e as penalidades para quem não cumprir as regras. Bom, recentemente foi criada uma lei que tem como objetivo dar mais segurança às aeronaves com relação à presença de animais. Chegou a esse ponto? Teve essa necessidade, Coronel? Com certeza. O entorno, aquela área que fica ao redor dos nossos aeroportos, ela precisa de uma proteção especial, porque ali as aeronaves chegam, ali as aeronaves saem. E esses animais, na grande maioria, são aves, às vezes são mamíferos que invadem as pistas, mas na grande maioria são aves, põe em risco sim a segurança das aeronaves, por conseguinte dos passageiros, dos tripulantes, das pessoas que estão embaixo. E o que prevê a lei, doutor Georges? É uma questão de proibição, barreira? O que a lei prevê em relação à fauna? Bom, essa é uma necessidade antiga da comunidade aeronáutica, porque, na verdade, são exigências internacionais que vêm do anexo 14 da Convenção da Organização da Aviação Civil Internacional, que fala sobre aeródromos, suas áreas de segurança. Também tem o anexo 16, que fala sobre questões ambientais. Nós passamos pela Lei 6938 de 81, que é a lei que diz respeito ao Plano Nacional do Meio Ambiente, que tratou inclusive das questões ambientais, da responsabilidade de cada esfera da administração pública, e também que disse e criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e o CONAMA, então, havendo essa necessidade de se adequar até mesmo às legislações internacionais, questões de segurança, ele criou a Resolução 004 de 95, que já tratava a respeito de uma zona especial aonde não poderiam, por exemplo, ter negócios ou indústrias, enfim, atividades que pudessem acumular material biológico que atraíssem aves de rapina ou que atraíssem qualquer outro tipo de pássaros, e, enfim, que isso aí realmente gera um risco, porque o risco aviário já existe há muito tempo. Porém, essa resolução precisava de outra regulamentação que veio agora, com essa lei, que é a 12.725 de 2012, que estabelece uma área específica, que seria aquela área, como o coronel vai colocar, a área de gerenciamento de risco aviário, que tem aquela área de segurança aeroportuária, que é a ASA, onde trata a respeito da responsabilidade específica, principalmente da administração pública, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, podendo impor, inclusive, sanções contra essas esferas da administração, no caso do não cumprimento dessas exigências, inclusive sanções pecuniárias, questões de não renovação de obra, questão de você não conceder não renovar os licenciamentos, enfim. Isso foi um grande avanço, porque a Resolução 004 praticamente não previa qualquer sanção. Coronel, houve um aumento de casos envolvendo animais próximos ou até atrapalhando o funcionamento de aeroportos nos últimos tempos? Sim, houve esse aumento. Esse aumento, em parte, se deu devido ao aumento do volume da atividade aérea. Um outro fator que também contou para isso, que se somou a isso, foi que cada vez mais essa área próxima aos aeroportos está sendo habitada, então há mais fontes de atração para aves. E um terceiro fator, e esse é um fator bom, é que nós estamos cada vez mais capazes de registrar as ocorrências. O CENIPA, ele mantém em seu site, e você pode entrar online e fazer um registro de uma ocorrência que você teve um choque com uma ave,
ou que passou perto de uma ave. Então, antes era preciso preencher um formulário, mandar pelo correio. Agora não, agora online, com um tablet, com qualquer equipamento, com o próprio celular, a pessoa pode preencher isso aí e enviar para a gente. Então o registro ficou mais fácil e veio uma nova realidade. Ficou mais completo. Agora, de fato, com o aumento do volume, do número de voos e também esse aumento dessa ocupação em torno dos aeroportos, uma ocupação que às vezes gera muitos focos de atração de aves, né? O lixo fica disponível, isso é fonte de comida para as aves, então aumenta e com isso dá problema. Nós estamos falando da questão de interferência de animais nas pistas e eles têm causado acidentes, coronel? Felizmente, acidentes ainda não. Se você me permite, há uma distinção entre o que nós chamamos de incidentes e acidentes. Então, por exemplo, uma aeronave grande, cheia de passageiros, ingere um urubu na turbina. Esse motor é perdido. Claro, a aeronave não vai cair por causa disso, porque o outro motor supre a necessidade de voo. Esse motor é perdido, são milhões de dólares, essa aeronave fica parada, há um grande prejuízo, mas apesar dessa magnitude da perda, nós chamamos isso de incidente aeronáutico. O acidente seria se essa aeronave tivesse caído. Então, o que acontece? É até um caso interessante. Nós temos tido, eventualmente, ingestão em ambos os motores, mas como os motores são muito bons e há toda uma parte técnica atrás disso, as aeronaves têm conseguido seguir o voo e pousar com segurança. Agora, nós tivemos um caso há 2 anos atrás, que foi bastante interessante, nos Estados Unidos. Uma aeronave ingeriu pássaros em ambas as turbinas ao mesmo tempo e ele precisou fazer aquele pouso no rio Hudson. Ou seja, felizmente o piloto foi extremamente hábil, colocou em prática todo o treinamento e toda a calma necessária e teve um pouso com sucesso, as pessoas saíram todas vivas. Porém, a aeronave poderia ter caído sobre os prédios de Nova York. Já houve acidentes causados por aves que pombos derrubaram a aeronave 737, ingeriram em ambos os motores, isso aconteceu na África em 88, na Etiópia. Já houve acidentes em que aeronaves com 4 motores foram derrubadas por aves do tamanho de pardais. Então, ou seja, não existe a aeronave invulnerável, a aeronave que não possa ser derrubada por aves, e não existe ave inofensiva, porque é tudo uma questão da velocidade do impacto. Eu costumo dizer que até laser é luz, nós estamos aqui expostos à luz, dano algum. Porém, a luz concentrada, que é o caso do laser, corta. O laser que o senhor está falando é aquela luzinha vermelha, é isso? Laser também, é um laser de uma determinada intensidade. Aquela não vai nos cortar, não vai cortar o metal, mas pode causar cegueira. Agora, um laser mais intenso pode cortar, pode causar outros. Tudo depende da intensidade. Então, por isso, o choque com aves é muito grave. E como ficou essa questão, então, junto com as entidades que representam, que defendem o meio ambiente, a fauna, a questão do próprio CONAMA, pode-se abater estes animais? Bom, a lei, ela prevê a possibilidade de abate dessa fauna. Agora, existe a necessidade de fazer um plano de manejamento ambiental, um plano de gerenciamento ambiental também, ou seja, então, não é simplesmente chegar sem qualquer critério e abater os pássaros e limpar, porque, como foi colocado aqui agora há pouco, inclusive o pessoal fala, poxa, o urubu, aquele animal horrível, né, que não tem nada a ver, é fácil matar aquilo. Não, mas acontece que o urubu, ele também tem a sua função dentro do meio ambiente, aquela questão dele ser assim, uma ave de limpeza, ou seja, né, se você coloca a comida ali, ele vai atrás, se você coloca um pouco adiante, ele vai. E também tinha aquela discussão, até estava conversando com o coronel, sobre se seria fauna silvestre ou não silvestre, que seria fauna exótica, enfim. Isso daí será feito um levantamento, tá? E independente, às vezes, né, do tamanho da ave, como foi colocado, se ela é pequena ou se ela é grande, porque o urubu ele pode estar até 2 km de altitude. Ou seja, então tem que ser feito todo um manejamento, tem que ser feito todo um estudo, é necessário sim a intervenção do IBAMA e dos demais órgãos ambientais para fazer o correto levantamento para evitar outros impactos ambientais, além das próprias atividades que são envolvidas. Eu até gostaria de acrescentar uma informação. Essa questão do abate, ela é o inciso 6º do artigo 6º da lei. Olha só, é o inciso 6º. Antes de chegar nesse abate, há uma série de medidas que são feitas. Manejo ambiental, manejo da espécie, manejo de ovos, captura e translocação. Ademais, uma ave que esteja ameaçada de extinção, mesmo que ela se configure no que chamamos de espécie problema numa localidade, ela não pode ser
abatida. Então, ou seja, o que vai ser abatido realmente é aquela ave que ela se tornou uma espécie de problema. Ela está causando danos, está ameaçando a segurança, está causando outros prejuízos, ela tem de sobra naquele ambiente específico. Ela de fato é excessiva e ela não falta em outros. Então, tem uma série de critérios, o pessoal do meio ambiente, eles são, e como deve ser, são muito rigorosos com relação a isso, são muito ciosos, muito cuidadosos. Então, a lei está muito bem estabelecida nesse aspecto. Bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco o Fórum volta para a gente conversar sobre segurança aeroportuária. Não sai daí. Justiça brasileira. Estamos de volta ao Fórum e hoje falamos sobre a segurança aeroportuária. Falamos muito sobre a fauna, a lei que acaba de ser criada para aumentar a segurança, diminuir os incidentes envolvendo os animais e aeronaves. Mas tem um objeto, né, que é muito usado e que atrapalha muito os pilotos, que é aquela caneta com laser vermelho. Isso é só brincadeira de criança ou realmente tem algum risco, Coronel? Juliana, a caneta realmente que tem incomodado os pilotos é a que usa o laser verde, ele é mais intenso. Esse laser ele pode causar uma cegueira temporária, então realmente atrapalha bastante o piloto. Na hora que ele está na aproximação, na aproximação para pouso, que ele tem que fazer vários procedimentos, decolagens e pousos são concentrados de procedimentos, aquela luz atrapalha. Há uma medida quanto a isso, há até projetos de lei para tornar isso crime claramente, mas já é crime. Artigo 261 do Código Penal, né? Colocar em risco embarcação aeronave é crime. E eu gostaria de acrescentar um ponto. É um problema grave porque quem faz isso parece que está se divertindo com a possibilidade de incomodar um piloto. Eu acredito que ele não veja que a aeronave possa ser derrubada, porque seria um absurdo conceber que alguém aponta um laser para uma aeronave achando que poderia vir a derrubar a aeronave. Mas só essa questão de incomodar já é uma brincadeira, eu não diria brincadeira de criança, é uma travessura, é algo que realmente podemos dizer que é inaceitável. Mas será que são só as crianças que fazem isso, né, Coronel? Deve ter muito adulto aí se divertindo às custas de um possível incidente, né? Eu acredito que adultos saudáveis não. Já teve caso de pessoas serem apreendidas porque estão fazendo isso? Com certeza. Nós temos uma parceria, o poder público, aeronaves da Polícia Militar, por exemplo, helicópteros, quando eles percebem, o piloto reporta para a torre passa para essas aeronaves dos helicópteros, já houve o caso dos helicópteros ir no local e prenderem algumas pessoas. Deterem, né? Mas só que vamos dizer assim, uma falta no nosso leve, apesar da gravidade do possível resultado, e são liberados, né? É como se fosse uma travessura, mas não é uma travessura, é molecagem e é muito grave. Agora, o professor, em relação ao conjunto de leis que trata da segurança aeroportuária, o Brasil está preparado para garantir legalmente essa segurança aos passageiros, aos pilotos, aos profissionais desse transporte e até receber visitantes que vamos começar a receber em grande quantidade? O Brasil faz parte do grupo 1 do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional. Ou seja, então, graças a um trabalho muito forte feito pela Força Aérea, louvável, hoje nós temos um sistema de controle de tráfego aéreo que avançou muito. Então nós temos condições, nós não apenas recebemos nosso tráfego aéreo, como nós também temos uma área de responsabilidade de mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, que nós temos que dar cobertura e apoio para outras aeronaves. O que nós precisamos aqui no Brasil nós temos leis? Temos. Nós podemos implementar leis melhores? Sempre podemos melhorar as leis. Agora, o nosso problema está sendo principalmente em relação à infraestrutura onde se trabalha. Infraestrutura que eu digo, não digo nem em relação aos aeroportos em si, mas assim a questão dos terminais de passageiros, que realmente são sofríveis. Então, além da questão do conforto, obviamente que a questão da segurança, ela também fica afetada. Porque, olha só, no Brasil, parece que não é muita gente que voa de avião, mas são mais de 180 milhões de pessoas que usaram o transporte aéreo no ano passado. O Brasil hoje, mais pessoas usam o avião para se deslocar em distâncias acima de 500 quilômetros do que de ônibus, por exemplo.
Agora, é aquilo que eu digo, realmente é preciso o governo federal repensar com urgência, assim, aliás, desculpe, parar de pensar e começar a agir, investir nessa infraestrutura, porque, como se diz assim, leis nós temos. Podemos melhorar? Sim. Nós temos leis que prevê a questão do crime contra a segurança aeronáutica? Sim, nós temos a lei. Nós temos, assim, as normas que tentam coibir essa figura? Sim. O Brasil atende às grandes convenções internacionais, como o anexo 17 da Convenção de Chicago, que fala a respeito da segurança que fala a respeito da segurança na aviação, e o anexo e a Convenção de 71 de Montreal, que fala sobre a proteção do sistema aeronáutico como um todo. Isso aí nós possuímos. Agora temos que pensar um pouco melhor a questão da nossa infraestrutura aeroportuária terrestre. Vale comentar, como aeronáutica, né, é uma parte que o Comando Aeronáutico, através do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, se envolve bastante, é justamente nesse gerenciamento do tráfego aéreo. E algo que é um fator de preocupação é a infraestrutura no tocante. As pistas, por exemplo, nós temos vários aeroportos, a maioria deles, na verdade, que tem uma única pista de pouso. Se você tem uma ocorrência naquela pista, o aeroporto não pode mais pousar nele. Essas aeronaves, então, têm que ir para outros aeroportos. E nós temos um segundo problema associado que também atrapalha um pouco, é a ausência de espaço nos pátios. Os pátios estão sendo aumentados, mas hoje ainda nós temos uma carência de espaço em pátio. Então, quando você fecha um aeroporto, as aeronaves têm que ser levadas para outro. Então, há vezes que elas têm que pousar devido ao mau tempo e não há espaço suficiente. Então, as aeronaves são colocadas nas pistas de táxis. Então, ou seja, para esse gerenciamento de chegar, descer o passageiro, colocar outros passageiros, etc., isso atrapalha bastante. Então, atrasos que acontecem também por isso, porque nós temos ainda poucas pistas, aeroportos com uma única pista, e nós temos locais que o pátio não comporta um adicional de aeronaves. A tendência nos próximos anos é aumentar esse volume e esse trânsito, né, Coronel? Tanto em volume de tráfego aéreo de aeronaves, como também há uma tendência, né, o governo tem trabalhado nisso, na ampliação de pátios, e se visa também a construção de pistas, com certeza. E se for uma coisa que, apenas fazendo um reflexo aqui do que o Coronel disse, você pega um aeroporto como Congonhas, que concentra sozinho 18% de todos os voos regulares do Brasil. Ou seja, se a pista de Congonhas é fechada, você já tem que pegar praticamente 20% de todos os voos e você tem que redistribuir aquilo. Você tem Viracopos, você tem, de repente, você tem que mandar aviões para o Rio de Janeiro, para outros locais. Agora, pensa que Brasília. A alternativa de Brasília, qual que é? Goiânia. Goiânia tem 7 posições no pátio. Aqui em Brasília, praticamente, chega a aeronave a cada 2, 3 minutos. Se Goiânia fecha, Brasília fecha, qual que é a opção? Belo Horizonte. Ou então não decola, cancela o voo. Então, isso daí realmente pode provocar uma saturação e, por uma questão de segurança, travar todo o sistema. E falando em segurança, há a preocupação, desde o acidente com a aeronave da Gol, questão do controle do espaço aéreo. Naquele acidente veio a público uma prática muito pouco conhecida da população geral, é um trabalho muito específico que nós descobrimos que precisa de muita atenção, de muitos profissionais, é um trabalho cansativo, estressante e que precisa de muito preparo. De lá para cá, e pensando no futuro, que o Brasil vai receber aí visitantes do mundo inteiro e o volume de tráfego no espaço aéreo brasileiro certamente vai aumentar, o governo brasileiro tem aprimorado, tem evoluído nessa questão da segurança do controle do espaço aéreo, Coronel? Olha, com certeza tem evoluído, mas agora eu lhe digo, mesmo por ocasião daquele acidente, o Brasil já tinha uma estrutura muito boa nesse sentido. Nós tivemos, como prova disso, houve um programa de auditorias que a Organização de Aviação Civil Internacional, a OACI, ela fez em todos os países signatários, que são mais de 190 países do planeta, são quase todos os países. Se o país tem aviação, está na OACI. E o Brasil ficou muito bem. À época da auditoria, nós ficamos com 95% de concordância com tudo que são as melhores práticas, ou seja, nós ficamos, à época, nesse quesito tráfego aéreo, atrás apenas do Canadá. E no quesito segurança de voo como todo, gerenciamento da segurança de voo, nós ficamos em primeiro. Só uma agência europeia empatou conosco, mas não ficou na nossa frente. Com relação a essa questão de tráfego aéreo especificamente, que não é a minha área, o que tem sido feito? Tem sido formados muitos controladores, né? O governo tem investido nisso,
O nosso treinamento é de excelência. A aeronáutica tem um instituto em São José dos Campos, o ICEA, que tem todos os recursos e treina muito bem esse pessoal. Então, nossos controladores são bons e isso foi comprovado, inclusive, pela auditoria. Outra questão sobre segurança de voo é a questão da proximidade dos espaços urbanos com os aeroportos. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas é uma equação difícil de se resolver. É o crescimento populacional, o desenvolvimento das cidades, necessidade de aeroportos, mas como resolver isso mantendo a segurança? Vou dar o exemplo do aeroporto de Congonhas, um acidente da TAM, que acabou caindo sobre residências muito próximas ao aeroporto. Isso tem alguma mudança nessa questão das regras, quando se criar novos aeroportos, de se manter a distância de centros urbanos? Como resolver essa questão, Coronel? Olha, essa questão que você colocou, ela é interessante, mas ela tem um aspecto que deve ser considerado. A chance de um avião cair, ela é muito pequena, é muito remota. Então, ou seja, o que nós precisamos realmente é que observarmos aquelas restrições que a autoridade aeronáutica coloca. Tá a 500 metros do aeroporto, o prédio vai poder ter 2 andares, digamos. Se está a 1.000 metros, de repente ele pode chegar a 4 ou 5 andares. Ou seja, observado isso. O problema reside que há uma questão imobiliária, então, onde você coloca um prédio de 3 andares, pode não ser vantajoso. Se você colocar um de 20, seria. E aí isso começa a causar restrição no aeroporto. E aí o que a aeronáutica faz? A aeronáutica fala, para operar esse aeroporto com segurança, segundo as regras aplicáveis, inclusive regras internacionais, é preciso que a altura máxima desse prédio nesse ponto seja essa. Se essa altura for desrespeitada, a aeronáutica ela tem que restringir a operação daquele aeroporto. Vai dizer, olha, então a pista, apesar de nós termos de asfalto 2.000 metros, desse asfalto só poderemos usar agora 1.600 metros. Então, uma aeronave que precisasse de 2.000 metros para poder operar com segurança naquele aeroporto, 800 metros de uso, mais alguma sobra, ela já não vai mais poder operar. Então, ou seja, a aeronáutica, ela não impede nada. Agora, ela deixa claro que as regras são essas para se operar com segurança. E a aeronáutica só permite operação com segurança. E o problema não seria apenas a questão da própria proximidade urbana. Por exemplo, a situação da especulação imobiliária, isso é um problema mundial. Isso não é apenas no Brasil. E eu sempre digo que o aeroporto, onde você constrói um aeroporto, é ideal para se viver também. Geralmente são áreas planas, bem servidas de drenagem, de água, etc. e tal. Só que o problema em si também não são apenas as casas, as residências que estão ali. Mas também nós temos um problema sério, o coronel poderá confirmar isso, a respeito da utilização de rádios comunitárias. Que é um problema grave, que interfere não apenas na fonia dos pilotos, que é feito com a torre, mas também pode interferir dentro do próprio sistema da aeronave. Então, nós temos assim outras fontes de emissão de radiação eletromagnética, que também podem dar problemas com a comunicação da aeronave e também com o material de navegação. Existe o Grupo Especial de Inspeção de Voo, o GEIV, que sempre está fazendo esses reportes, que está sempre sobrevoando com seus aviões laboratórios, muito modernos, aliás, né? Que tenta coibir esse tipo de prática e plota, então, onde é que tem esses locais. Então, pede para que as autoridades, que a Polícia Judiciária vá, que interfira, o que desmonte aquilo ali, enfim. O problema em si não é apenas as aves, não é apenas os prédios, mas também temos a questão dessas fontes de emissão eletromagnética, como as rádios comunitárias, que é apenas mais um dos problemas que pode existir. O nosso fórum fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do vice-chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Coronel Luiz Cláudio Magalhães, e do especialista em Direito Aeronáutico, Georges Ferreira. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. O e-mail é o fórum@stf.jus.br. Semana que vem tem mais. Até lá!